Tome o seu assento. Felizes? Ainda aguentam mais uma? Sim? Se você perceber que a pessoa que está do seu lado não está aguentando muito, diga assim: irmão, entrou aqui e acabou. Não tem outra chance. Já era. Nós temos aprendido que algumas coisas nunca exageramos, e dar graças é uma delas. Somos muito profundamente gratos, pastor Manuel, pastora Márcia, Bruno, Natan, por nos considerar de poder estar aqui. O ano passado foi um presente para nós, esse ano não é diferente. Ficamos muito alegres de estarmos aqui com vocês. E hoje muito mais, porque tenho a oportunidade de ter aqui conosco de novo os apóstolos Luizmar e Sandra. Irmãos, eu sei que a obra é do Espírito Santo, é Ele quem faz, mas Ele usa pessoas. E Luizmar e Sandra foram pessoas que, quando entraram na minha vida e na vida da minha família, nós estávamos desorientados, perdidos. E eles foram pessoas que nos mostraram um caminho, trataram de nós, nos cuidaram. Não foi fácil. Foram muitas lutas, muitos desafios. E eu sou profundo. Se hoje eu e minha esposa, juntamente com a minha família, podemos expressar alguma coisa desta vida que recebemos, tem muito a ver com o que eles são, com o que eles fizeram, com o que eles continuam fazendo, com aquilo que eles são para nós. Eu queria poder dizer isso publicamente. Nós amamos vocês profundamente e somos muito gratos. São pouquíssimas conversas que nós temos entre os pastores onde não mencionamos o nome de vocês. Vocês são profundamente amados e importantes para nós. Muito obrigado por estarem aqui. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos 8:29. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor vem ministrando ao meu espírito já faz algum tempo. Eu tenho escrito, e apago, escrevo de novo. E ela tem muito que ver com o que a apóstola Sandra ministrou aqui recém. Achei interessante porque quando o Bruno entrou em contato conosco, ele foi muito pontual naquilo que ele queria que pudéssemos abordar. E tem tudo a ver com o que o Senhor está fazendo. Vamos ler algumas passagens. Romanos 8:29, Gálatas 4:19 e depois Gálatas 6, perdão. Romanos 8:29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se você um dia teve dúvida de qual é o propósito de Deus para a sua vida, esta passagem resume: que você seja conformado, que sejamos conformados à imagem de Cristo. Esse é o propósito essencial, por essência, por excelência. Gálatas capítulo 4, verso 19. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas capítulo 6, versículos 14 e 15. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Senhor, esta é a tua palavra.
e nos dobramos, nos quebrantamos diante dela. Te pedimos, Espírito Santo, siga iluminando os olhos do nosso entendimento. Nos ajude, Senhor, a compreender aquilo que até então era uma teoria, aquilo que até então era apenas um conhecimento superficial. Que a Tua palavra se encarne em nossas vidas nesta noite e possamos compreender em nome de Cristo Jesus. Amém. Você não acha curioso que após viver experiências tão profundas, tão ímpares, tão marcantes quanto as que o apóstolo Paulo viveu, e foram experiências extraordinárias, e podendo falar de tantas coisas, Paulo dedique a sua vida e o seu ministério a falar justamente a respeito da cruz? Você não acha isso, no mínimo, curioso? Se você lê a biografia de Paulo, a história do apóstolo Paulo, era um homem que não lhe faltava assuntos e nem experiências com Deus. Era um homem formado e que, além da sua formação, ele teve muitos encontros com o Senhor. Por exemplo, ele poderia ter enfatizado o seu encontro, ter dedicado o seu ministério, a sua vida e o seu ministério, para falar do seu glorioso encontro com Cristo no caminho de Damasco. Imagine quantas campanhas, pastor Manuel, o senhor mencionou aqui. O meu encontro com Cristo, eu vi a Cristo. Imagine os títulos. Ele poderia ter dedicado, centrado a sua vida, a sua pregação, nas visões e revelações que ele recebeu. Ou imagine só, ele não usa nem o seu próprio nome, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele diz: eu conheço um homem. Imagine no dia de hoje, quantos pastores, líderes, quantas pessoas estão em busca de holofote, buscando estar em evidência nas mídias, se tornarem conhecidos, atrair multidões. Imagine a campanha, imagine os livros que Paulo não poderia ter escrito. Eu fui ao terceiro céu. Os mistérios do terceiro céu. Conheça o terceiro céu. 7 passos para subir ao terceiro céu. Olha aí, hein? Já tem gente imaginando. Não. Ele poderia ter contado, quando dedicado a sua vida, quando ele escapou da picada de uma víbora. Ele escapa de um naufrágio, cai numa ilha, e como se não bastasse, ele é picado por uma víbora, e todos estão olhando para ele dizendo assim: não escapou da justiça, esse aí vai morrer certamente. E ele, imagine, o homem que sobreviveu à picada de uma serpente. Ele poderia, quem sabe, ter falado dos momentos, dedicado a sua vida, ao seu ministério, a falar do momento em que as portas das prisões se abriram sobrenaturalmente. Irmãos, eu estava preso, e eu comecei a orar, e quando eu orei, o lugar começou a tremer, e as portas se abriram, e os guardas se assustaram. Imagine como seria. Ou de quando ele simplesmente ressuscitou um jovem que caiu da janela quando ele estava pregando. Não faltaram experiências a Paulo. Era um homem que poderia falar de muitas coisas. E por que ele justamente se dedica a falar acerca da cruz? Um assunto tão impopular quanto a cruz. Irmãos, você nunca viu uma campanha acerca da cruz, mas de qualquer outra coisa dessa que eu tenha falado aqui, é muito mais fácil de ver. E não estou falando aqui contra as campanhas, não.
Além disso, Paulo, ele era um homem extremamente preparado, erudito, conhecia a cultura judaico, greco-romana, a Torá como ninguém, foi ensinado aos pés de Gamaliel, foi circuncidado ao 8º dia, e foi o único homem, querido, além de Jesus Cristo, que foi perfeito. A Escritura menciona, ele é o único homem que pôde dizer de si mesmo: eu, quanto à lei, irrepreensível. Imagine isso. Você já viu um meme que anda rodando por aí? Eu já vi várias vezes e até hoje me dá gargalhada. Um memezinho muito famoso, aparece uma pessoa triste, abatida, se lamuriando, chorando e dizendo: às vezes eu penso em largar tudo e abandonar tudo. Aí ele vai e diz: mas aí eu lembro que eu não tenho nada. Eu vou abandonar o quê? Já viram isso por aí? Não era o caso de Paulo. Paulo tinha muito o que perder. Ele era um homem preparado, um dos homens mais referentes de toda a sua cultura. Imagine quantas campanhas, quantos livros, quantas escolas, quantas conferências ele poderia ter realizado. Imagine os livros, seriam todos best-sellers. Todos estariam sendo vendidos até hoje, e os mais vendidos. Agora, sejamos sinceros, com este preparo e com uma outra mensagem que não fosse a cruz, será que Paulo não atrairia uma multidão maior? Ele atrairia, seguramente ele poderia atrair muito mais pessoas. Com esse preparo, com essa mensagem, ele seguramente seria um pregador mais popular, seria um apóstolo mais da moda, prime. Bom, ele entende. Ele facilmente, com esta capacidade, com estas experiências, ele facilmente seria o pastor da maior sinagoga dos seus dias, se ele quisesse. Sim ou não? Claro que sim. E no entanto, ele preferiu falar da cruz. Ele preferiu ir na contramão do que a maioria hoje, inclusive, anda buscando. Agora, a pergunta é: por quê? O que levou Paulo a tomar esta decisão? Porque alguém com credenciais tão altas, com tamanha estrutura espiritual, abriria mão de tudo, de todas estas experiências? Irmãos, ele sobe ao 3º céu, e quando vai registrar isso, ele não se dá o trabalho de colocar o seu nome. Ele diz: eu conheci um homem. Por que ele dedica-se a falar da cruz? Por algumas razões muito específicas, e eu quero mencionar algumas. Você seguramente vai encontrar muitas outras. Paulo compreendeu uma verdade que muitos de nós apenas entendemos. E há uma grande diferença entre saber, entender e compreender. Nem tudo que sabemos entendemos, e há coisas que entendemos e ainda não compreendemos. Uma pessoa pode saber que Deus é amor. Ela não conhecia o Senhor, e de repente ela descobre que Deus é amor. Alguém diz: Jesus te ama, Deus te ama. Mas alguém logo depois senta com esta pessoa e então a explica por que Deus é amor. Dá a elas as ferramentas e o fundamento do porquê Deus é amor. Então agora, além de saber, ela passou a entender. Mas nada disso garante que ela haja experimentado o amor de Deus. Mas aí então chega um dia onde ela experimenta o perdão divino na sua vida.
e ela agora compreende o amor do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque a cruz parece ser um assunto muito debatido nos últimos dias, muito falado, muito ministrado. E sabe de uma coisa? Há coisas que eu e você sabemos, há outras que entendemos, mas há algumas que nós precisamos compreender e orar e pedir que o Espírito Santo nos dê a experiência com esta cruz. Porque somente a experiência é capaz de transformar o homem. Paulo compreendeu uma verdade que muitos de nós talvez apenas ainda entendemos. Todas as experiências espirituais, por mais sublimes, por mais gloriosas que elas sejam, elas são secundárias. Diga comigo, secundárias. Eu não estou menosprezando a experiência que você já teve com o Senhor, que eu tive, e as muitas experiências que os santos do Senhor têm tido com Deus. Mas todas as experiências, por mais sobrenaturais que elas sejam, elas são secundárias diante da gloriosa obra da cruz. Paulo compreendeu que a cruz, ela não é apenas o ponto de partida, amados. Ela é o centro do Evangelho. A cruz não é apenas o lugar onde tudo inicia. A cruz é o lugar onde tudo começa, onde tudo se mantém, onde tudo termina. A cruz é a consumação de todas as coisas. Quantos estão entendendo? E ele compreendeu que a cruz é o meio, é o instrumento que Deus providenciou para aprofundar a sua vida nos santos. Olha para mim e deixa eu te dizer uma coisa. Passe as horas de oração que você quiser passar, e elas são necessárias, amém? Oremos, e muito. Façam todos os jejuns que possamos fazer, e eles são bons, devem ser feitos. Mas se não estivermos dispostos a ter uma experiência profunda com a cruz, todas as outras coisas são superficiais. A cruz, a obra da cruz é o único, não é é o único meio que Deus providenciou, o único instrumento que Deus providenciou para aprofundar a sua vida no homem. E nós vamos falar sobre isso aqui nessa noite. Se eu e você queremos ter uma vida profunda em Deus, não superficial, uma vida profunda. Quantos querem ter uma vida profunda? Se eu e você queremos ter uma vida profunda em Deus, precisamos compreender que somente a oração, e não é um menosprezo, por favor, entenda bem o que estamos dizendo, que somente a oração, somente os jejuns, somente os rituais, os devocionais que são essenciais e eu e você temos que fazê-los, não são suficientes se eles não vierem acompanhados de uma profunda experiência com a cruz. Paulo compreendeu que a cruz é o elemento catalisador que vai proporcionar uma segunda e muito mais profunda experiência de transformação na vida do homem, que vai além do novo nascimento. Pastor, como assim? Tem alguma experiência mais profunda do que o novo nascimento? Sim. Eu quero repetir isso. A cruz é um instrumento catalisador de uma segunda e mais profunda transformação que vai além do novo nascimento.
Quantos aqui nasceram de novo? Quantos aqui já entregaram suas vidas a Cristo? Amém, queridos. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você nasceu de novo. E esta é uma transformação profunda, maravilhosa, sobrenatural. Somente Ele, por sua graça, foi capaz de realizar isto. Amém? Mas existe uma outra transformação, que é mais profunda do que o novo nascimento. A experiência com a cruz. A apóstola Sandra mencionou aqui, e eu quero fazer menção novamente, acerca do propósito eterno de Deus. No centro do propósito eterno de Deus está o Evangelho. O Evangelho não é algo. O Evangelho foi o único meio que Deus instituiu para recuperar o homem para o seu propósito. Então, no centro do propósito eterno está diga comigo, o Evangelho. No centro do propósito eterno está o Evangelho. E no centro do Evangelho existe um instrumento cuja única função é provocar uma disrupção. Sabe o que é uma disrupção? Um choque abrupto, uma transformação violenta. No centro do Evangelho existe um instrumento cuja única função é produzir uma disrupção, uma transformação, um choque profundo na vida do homem. E este instrumento se chama a cruz. Esta cruz, ela tem a função de te levar a ter uma transformação, uma experiência de transformação mais profunda do que o novo nascimento. Agora me deixe ser claro com isso desde o início, para que não hajam dúvidas. E eu não estou falando da cruz de Jesus. Eu estou falando da minha e da sua cruz. Uma foi a cruz de Jesus, outra é a minha e a sua. Por isso, quando ele olhou para os discípulos, ele disse: cada um deve tomar a sua própria, não a dele. A dele ele tomou. Muitos de nós paramos na cruz de Jesus, e é linda e maravilhosa, porque esta cruz, a cruz de Jesus Cristo, qual é a diferença entre a cruz de Jesus e a nossa cruz e a minha cruz? O encontro com a cruz de Jesus. Você se lembra de quando conheceu a Cristo? Sim ou não? Quantos se lembram desse dia? Ok. O encontro com a cruz de Jesus, com aquela cruz na qual ele foi crucificado, o encontro com esta cruz nos proporcionou o novo nascimento. O encontro com a cruz de Jesus nos proporcionou a justificação e a regeneração. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos concedeu vida por meio de quê? Da sua cruz, da morte que ele sofreu na cruz dele. Quantos estão entendendo? Então, se por um lado o encontro com a cruz de Jesus Cristo me proporcionou e te proporcionou a regeneração, a justificação, que é o novo nascimento, o encontro diário com a nossa própria cruz é a cruz que vai se encarregar de formar Cristo no nosso interior. A cruz de Jesus nos salva, a nossa cruz forma Cristo no nosso interior. Quantos estão me entendendo? Pelo encontro com a cruz de Cristo, nós somos justificados, somos regenerados, mas pelo tomar diário da minha cruz, diga comigo, da minha cruz, é isto, irmão. Existe uma cruz esperando por você, e eu preciso te dar uma notícia, te notificar. Todo aquele que um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo e nasceu de novo, no seu caminho está posto uma cruz, e cedo ou tarde nós teremos que passar por ela.
Lembre-se, não é a cruz da qual ele foi crucificado, levantado no madeiro. Aquela foi a cruz dele, onde ele nos salvou. Mas um dia, Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, podendo dizer tantas coisas, ele disse algo assim: Timóteo, é bom e agradável a Deus que todo homem seja salvo. Mas ele não para, ele diz assim: e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Este pleno conhecimento da verdade se refere a esta, não é a verdade como um conceito, é a verdade como vida. Jesus disse: eu sou a vida. Ele não disse: eu tenho uma vida, eu sou a vida. A vida é uma pessoa, e é o encontro com esta cruz que vai nos proporcionar esse conhecimento pleno. A cruz de Jesus Cristo nos concedeu o novo nascimento pela justificação e regeneração. A nossa cruz diária, ou na nossa cruz diária, opera a santificação. A santificação não está na cruz de Jesus Cristo. Na cruz de Jesus Cristo está a justificação, está a regeneração. Mas na minha e na sua cruz, tomada diariamente, opera a santificação. Inevitavelmente, todos os que nascemos de novo, teremos um encontro com esta nossa cruz. E é muito possível que você já esteja diante dela há algum tempo. E eu quero te notificar novamente que estar diante da cruz não é suficiente. É necessário passar por ela. Não mais a cruz que nos salva. Já somos salvos, amém? Se você nasceu de novo, você é salvo. A salvação é um assunto resolvido para nós. Aleluia! Você não se alegra com isto? Em saber que na cruz Jesus Cristo já resolveu este problema? Somos salvos. Então esta cruz, ela não tem que ver com a salvação. Esta cruz, a minha e a sua cruz, ela tem que ver com o modelar Cristo em nossas vidas. A minha e a sua cruz, a função da minha cruz, a função da sua cruz, é modelar a Cristo em você. Já não estamos mais buscando a cruz que nos justifica, porque na cruz de Jesus Cristo, eu e você já fomos justificados, amém? Diga: eu já fui justificado. Por isso Paulo vai dizer que já não pesa mais nenhuma condenação, porque já fomos justificados. Nós não estamos sendo justificados, nós fomos justificados. É uma obra consumada que Jesus fez na sua cruz. Mas a nossa, ao invés de nos justificar, ela tem a função de nos purificar, santificar, limpar, modelar. A minha e a sua cruz, não a de Jesus, a minha e a sua, é a cruz que é responsável por formar a Cristo no seu interior. E quando eu e você estivermos diante dessa cruz, quando percebermos esta cruz, teremos que tomar uma decisão. Diga comigo: uma decisão. Quantos querem saber que decisão é essa? Então pergunta. Eu vou responder só para você que perguntou. Quem não perguntou, tampa o ouvido assim. Que decisão é essa?
de que lado da cruz nós vamos ficar. Pastor, a cruz tem lado? Tem. Por isso Paulo, aos Gálatas, no capítulo 4:19, nós lemos no início, ele diz: meus filhos. Irmãos, nós precisamos ler essa passagem e dar a ela o tom do qual Paulo provavelmente estava falando. Ele não estava dizendo, meus filhos. Ele estava indignado. Porque perceba, ele vai dizer, eu tenho que novamente, de novo, formar a Cristo em vocês, sofrer as dores de parto até que Cristo seja formado em você. O novo nascimento e a cruz são dois processos distintos. Eles convergem, mas eles são distintos na vida do crente. Por quê, pastor? Porque há duas maneiras de viver o evangelho, pastor Manuel. Queridos, há duas maneiras de se viver o evangelho: antes e depois da cruz. Diga comigo, antes e depois da cruz. Agora olha para o seu vizinho que está quase cochilando, porque eu estou fazendo dormir, e pergunte, de que lado da cruz você está? Não responda rápido, hein? Porque estar diante dela não é suficiente. O novo nascimento e a cruz são dois processos que convergem, mas eles são distintos na vida do crente. Por quê? Porque há duas maneiras de viver o evangelho: antes da cruz e depois da cruz. Me deixe dar alguns exemplos rápidos. Nós não vamos conseguir concluir esse assunto hoje, mas eu quero aguçar o seu espírito. Antes da cruz, quem vive o evangelho antes da cruz, vive o evangelho, sabe como? Como se o evangelho fosse uma religião. O evangelho não é uma religião. Mas quem vive o evangelho antes da cruz, vive o evangelho como se fosse uma religião. E como é a religião? A religião é semelhante à lei. E como é a lei? Ela é cheia de imposições, cheia de exigências, de regras, mas ela carece de vida, carece de poder, ela é desprovida de poder transformador. Assim era a lei. Ela mostrava para o homem o seu pecado, mas não dava a esse homem o poder de sair do pecado. Dizia que o homem não podia adorar outros deuses, mas não lhe revelava a Cristo. Dizia que o homem não podia adulterar, não adulterarás, mas não dava ao homem o poder para viver em santidade. Sabe como era a lei? E sabe como é a religião? É como um cachorro bravo. Alguém aqui tem algum cachorro bravo? É como se você tivesse um cachorro bravo e colocasse uma focinheira nele. A focinheira, o que ela faz? Ela tem uma única função: impedir o cachorro de morder. Sim ou não? Mas ela transforma a natureza do cachorro? Tire a focinheira. Você pode deixar ele uma semana com a focinheira. A hora que você tirar, o estrago está feito. Assim é a lei. Assim é a religião. Quantos estão compreendendo isso? Ela nos mostra o que nós devemos fazer, mas não nos dá o poder para realizar. É por isso, pastores, amados, queridos líderes, santos de Deus, que frequentemente passamos alguma crise, alguma situação, e vamos nos aconselhar. E os pastores e os nossos líderes vão dizer exatamente aquilo que nós já sabemos. E qual é a nossa frase? Eu já sei, pastor. Eu já sei.
Ninguém aqui nunca passou por isso, né? Eu sei que não. Brusque não tem. Estão filmando, né? Eu não vou falar em Camboriú, então. Ela nos mostra o que nós devemos ser. Ela nos mostra quem nós devemos ser, mas não tem o poder de nos transformar. Ela nos mostra aquele a quem nós devemos adorar, mas ela não é capaz de nos revelar a Cristo. Assim era a lei, assim era o antigo pacto, assim é a religião nos dias de hoje. E há muitos crentes vivendo o evangelho antes da cruz, como se fosse uma religião. Viver o evangelho antes da cruz, eu quero que você use sua imaginação comigo. Nem sempre é útil, mas vamos usar agora. Viver o evangelho antes da cruz é semelhante a estar diante de um rio imenso, com águas cristalinas, limpas, frescas, e estar seco e sedento por dentro. Viver o evangelho antes da cruz é ser tocado pelas águas do batismo do lado de fora e nunca permitir que essa água nos lave por dentro. Irmãos, o batismo ele é necessário na vida cristã, amém? Mas o verdadeiro batismo não tem que ver com entrar na água, tem que ver com submergir em Cristo, com ter esse encontro com a cruz. É isto que nos transforma. É por isso que às vezes conhecemos alguns que entraram seco e saíram molhado, e continuam as mesmas pessoas. Porque não é a água do lado de fora, é a água que nós bebemos, aquela que nos lava por dentro. Esse era o diálogo de Jesus com a samaritana junto ao poço. Ela preocupada em tirar água daquele poço, e Jesus preocupado em dizer: moça, mulher, não é essa água aí, eu estou te falando de outra. Essa aí, se você beber ela agora, você vai ter que voltar aqui todos os dias, mas eu tenho uma água para te dar, que quando você experimentar, quando você tomar dessa água, você nunca mais terá sede, porque ela se transformará no seu interior, se fará no seu interior como rios de águas. A água que mata a nossa sede não é aquela que olhamos, é aquela que viver o evangelho antes da cruz. Quem vive o evangelho antes da cruz ainda se relaciona com um Deus ambiental, com um Deus que está do lado de fora, que parece estar distante. A pessoa sabe que Deus habita nela pelo Espírito Santo, mas ela vive os seus dias como se não fosse assim. E por isso vive orando por coisas, pedindo coisas que dentro dela já é uma realidade. Vive cantando canções que já não fazem mais parte dos pactos, do pacto do qual nós estamos vivendo. Vive olhando para o alto, esperando que venha algo, quando o mais precioso, como foi dito que Deus tinha, já nos foi dado: Cristo. Quem vive o evangelho antes da cruz ainda ora por uma visitação, porque ainda não se descobriu a habitação. Eu posso abrir um parêntese e quem sabe chocar um pouco a sua teologia nesta noite? E me faço responsável por isso. Irmãos, a igreja não precisa de um avivamento, porque a igreja tem vida. Ela precisa conhecer a vida que tem. Quem precisa de avivamento é o mundo está morto. Nós temos feito a oração equivocada pela igreja, dizendo: Senhor, aviva-nos. E Ele está olhando para mim e para você e dizendo: você já tem vida, só não descobriu. O avivamento é para
precisa despertar. Isaías disse que toda a terra está cheia da glória. E o que disse Abacuque? Que a terra se encheria do conhecimento. É o que nos falta. A glória de Deus já está sobre a terra. Ela não virá, já está. Pastor, e quando? E por que ela está? Porque Cristo um dia pisou nessa terra. Pastor, mas Cristo foi embora? Sim, mas Ele nos impartiu o seu Espírito de vida, e a glória dEle está em nós. O que eu e você precisamos? Conhecimento da glória dEle. Como olhamos para as coisas? Como olhamos para as pessoas? Como olhamos para as famílias? Como olhamos para o governo? Irmãos, a terra está cheia da glória de Deus. Que o Senhor, pastor, abra os nossos olhos para que possamos compreender. Por não conhecer esta realidade, por viver o Evangelho antes da cruz, nós passamos muito tempo buscando Deus fora de tempo, fora de lugar e fora de pacto. Deus não está mais no pacto com Noé, Deus não está mais no pacto com Davi, Deus não está mais no pacto com Moisés, Deus não está mais no pacto com nenhum desses homens. Deus está no novo pacto em Cristo Jesus. O novo pacto, querido, foi o pacto que Ele estabeleceu com Cristo, com o seu Filho, e nos inseriu neste novo pacto. Mas quando não compreendemos, começamos a buscar Deus fora de tempo, fora de lugar e fora de pacto. E buscar a Deus fora de tempo, fora de lugar e fora de pacto significa não encontrá-lo. Me dão mais 5 minutos? Quantos me dão mais 5 minutos? Já conhece a piada, né? 5, 10, 15. Aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo, mas vivem o Evangelho antes da cruz, agora preste atenção, nasceram de novo. Mas não conhecem a realidade do Senhor. Repito, aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo, mas vivem antes da cruz, eles nasceram de novo? Sim. São nova criatura, têm uma nova natureza, é um novo homem, uma nova mulher, mas não entraram na realidade do Senhor. Aqueles que vivem o Evangelho antes da cruz enxergam de maneira natural. Os que vivem o Evangelho depois da cruz enxergam de maneira espiritual. Você já tentou conversar coisas realmente espirituais com quem ainda tem uma mente natural? Não é difícil. Foi o diálogo de Jesus com a samaritana, foi o diálogo de Jesus com Zaqueu, foi o diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus falando de coisas espirituais, de coisas celestiais, e eles, estavam em outro canal, outra estação. Aqueles que vivem o Evangelho depois da cruz, diga comigo, depois da cruz. Esses somos nós, amém? Amém ou não? Agora eu assustei. Aqueles que vivem o Evangelho depois da cruz, vivem a Cristo como a sua realidade. E portanto, eles podem ver, podem ouvir, podem tocar, podem acessar, podem experimentar coisas que para aqueles que estão antes da cruz parece loucura. Vocês já tiveram alguma experiência
de ouvir a direção, a voz do Senhor, para algo humanamente impossível para você. E quando você foi compartilhar com alguém, essa pessoa olhou para você meio tipo assim: não, deve ter fumado, não deve ter, não. Oi? Tá louco, não pode ser. Já passaram por essa experiência? E a pior coisa é você ter uma vida espiritual, viver depois da cruz e tentar explicar o que é espiritual para alguém que tem uma mente natural. Irmãos, Paulo já disse, é impossível, parece loucura. Posso dar uma dica? O dia que você identificar alguém, que você precisar compartilhar algo espiritual com alguém, mas você identificar que esta pessoa tem uma mente natural, não compartilhe. Ministre a ela a vida de Cristo. Leve esta pessoa a ter um encontro com a cruz, a experimentar o novo nascimento, e aí então ela vai compreender. Por que é importante entender essas coisas? Eu vou caminhando para o final aqui, antes que me tirem o microfone. Por que é importante entender estas realidades? Preste atenção, porque toda pessoa que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador é uma nova criatura, é um novo homem, tem uma nova vida, possui uma nova natureza, ainda que decida viver antes da cruz. É uma pessoa má? Não, só está vivendo no lugar errado. Nasceu de novo? Sim, mas continua vivendo do lado errado. Tem uma nova natureza? Sim, mas ainda está vivendo do lado errado. Do lado de cá, antes da cruz, eu também posso ser um novo homem. Do lado de cá, antes da cruz, eu posso ter uma nova natureza. Eu vou traduzir isso para você. Eu não preciso passar pela cruz. Lembre-se, a minha. Amém? Eu não preciso passar pela cruz para nascer de novo. Mas se eu quero viver a vida de um novo homem, eu preciso passar pela cruz. Eu não preciso passar pela cruz para ter vida. Eu tenho vida aqui antes da cruz. Nasci de novo, entreguei minha vida a Jesus Cristo. Mas se eu quero viver a vida abundante, lembra da vida abundante? Só do outro lado da cruz. Quantos querem viver a vida abundante? Então diga para o seu vizinho, só do outro lado da cruz, irmão. Você lembra de Moisés? Ele feriu a rocha quando deveria ter falado com a rocha, não foi isso? E Deus falou com ele, porque você não me santificou diante do povo, você não vai entrar na terra. O que aconteceu com Moisés? Ele viu a terra, só nunca entrou nela, não desfrutou. E é assim que muitos de nós, por vivermos antes da cruz, estamos vivendo, contemplando as maravilhas do Evangelho na vida de outros que já passaram pela cruz, contemplando as riquezas do Evangelho acontecerem na vida de outros, e nos perguntamos, não, é porque Deus ama mais ela, é porque eu tenho muito pecado na minha vida, não, é porque, e começamos a tentar acalmar a nossa consciência, quando a verdade é uma. Irmãos, Deus não tem preferidos, amém? Deus não tem filhos preferidos, e o que Ele tinha, Ele mandou morrer numa cruz. Deus não faz distinção de pessoas, mas Ele sabe discernir o lugar desde onde nós estamos. E há coisas que aqui dentro eu e você sabemos que está aqui. E às vezes oramos, Senhor, por que não se manifestou ainda? Senhor, por que ainda não consigo viver esta realidade? E eu quero te ajudar nesta noite. Não é porque Deus não te ama, não é porque não chegou o tempo de Deus na nossa vida.
O crente adora dizer isso. Para acalmar a consciência, mas não é uma verdade. Não, é porque isso aí é só para alguns super iluminados. Não, irmão. Isso é para todo aquele que passou pela cruz. Diga comigo, todos aqueles. A realidade do Evangelho, ela é real dos dois lados da cruz, mas ela é potencializada. Essa vida real só se torna plena quando passamos pela cruz. Irmãos, eu não preciso passar para o outro lado da cruz para receber o Espírito Santo. No dia em que você entregou, deixa eu te contar uma coisa. No dia que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você recebeu o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Então ele está aí. Amém ou não? Mas se eu quero viver a plenitude deste Espírito, eu preciso passar pela cruz. Sabe por quê? Porque a plenitude do Espírito não é outra coisa senão o governo do Espírito. E Deus não dará da sua plenitude a ninguém que Ele não possa governar. Se você tem passado tempo orando, dizendo: Senhor, enche, Espírito Santo, me enche, eu quero a plenitude do Espírito, saiba que o que você está pedindo é o que Deus quer te dar. Só que para isso, Ele precisa governar a sua vida. Deus não enche nada que Ele não possa governar. Eu não preciso passar para o outro lado da cruz para ter resultados. Do lado de cada cruz, eu posso produzir resultados. Mas se eu quero entregar a Deus o fruto que Ele espera receber, eu preciso passar pela cruz. Eu posso te ajudar com algo? Deus não busca resultados. Deus espera frutos. Resultado a carne pode dar. Fruto somente o Espírito. A vida pode ser encontrada antes da cruz, a vida abundante do outro lado. A graça pode ser encontrada antes da cruz, a graça abundante somente do outro lado da cruz. A paz pode ser encontrada antes da cruz, a paz que excede todo o entendimento, somente para aqueles que passam pela cruz. O Evangelho pode ser encontrado antes da cruz, mas as riquezas do Evangelho, do qual o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 3, versículo 8, somente depois da cruz. Eu quero usar uma frase muito comum que a apóstola Sandra começou utilizando aqui. Muitas vezes, aquelas frases de efeito, né? O melhor de Deus, Ele já veio, né, irmão? Amém? Agora, me deixe te ajudar com essa frase. O melhor de Deus foi desenhado para ser vivido depois da cruz. Nós podemos, do lado de cá, experimentar o que é bom e o que é agradável. Mas se nós quisermos experimentar o que é perfeito, o
uma cruz nos aguarda. Não me responda, mas responda ao Espírito. Onde você está? De que lado da cruz você realmente está? Não teoricamente. Não responda para acalmar a consciência. Responda no seu lugar aí, sinceramente ao Espírito. E se em alguma área, em algum momento você identificar que ainda está antes da cruz, que você é um crente, é um filho de Deus, nascido de novo, tem uma nova vida, é um novo homem, é uma nova criatura, mas ainda está antes da cruz, recorra ao Espírito Santo, recorra ao auxílio do Espírito Santo, e diga: Espírito Santo, me ajuda a passar pela cruz, me ajuda a passar pela cruz. Bruno, me ajuda com o tempo, já deu o tempo? Pode continuar? Seguro? Bom, irmãos, então 10 minutos? Ok. Quantos podem me dar? Não. Escute. A pergunta que fica então é: se o melhor de Deus, já veio, hein? Se o melhor de Deus foi desenhado para ser vivido depois da cruz, se o que é perfeito de Deus foi desenhado para ser vivido depois da cruz, por que então tantas pessoas decidem viver antes da cruz? E isto tem algumas respostas. Eu posso te dar algumas? Seguramente nós vamos nos ver dentro de alguma delas. Se o melhor de Deus foi desenhado para ser vivido depois da cruz, por que tantas pessoas, por que eu e você possivelmente nos contentamos em viver antes? Porque o que está antes da cruz é mais confortável. Acertou aí? É crente o menino, hein, irmão? Toma. Irmão, isso é uma glória para a gente. Quando nós percebemos que alguém está dentro da palavra, isso é glorioso. Que o Senhor siga te iluminando. Tá bom, pastor, o senhor está fazendo um bom trabalho. Está. Porque estar antes da cruz é mais confortável, é aparentemente mais seguro. Só aparentemente. E o ser humano gosta de conforto, não? Porque viver antes da cruz, para viver antes da cruz, não é necessário negar a minha própria vida. Eu posso ser crente, nascido de novo, viver aqui antes da cruz. Por quê? Porque desse lado ainda sou eu, ainda é a minha vontade, ainda é o meu querer, ainda é o meu sonho, ainda é a minha vida, e meu. Quantos estão entendendo? Porque no momento que eu passar pela cruz, já não é meu, é nosso. É por isso, queridos, que quem não consegue viver uma vida corporativa no Evangelho, essa pessoa não é má, não é ruim, ela só não passou pela cruz. É por isso, pastores, queridos, que é sempre mais fácil sacrificar coisas do que sacrificar a si mesmo. É mais fácil você entregar algo como uma oferta do que se render completamente diante do Senhor. É por isso que nós vemos pessoas que não têm problema de ofertar casas, carros, celulares e todas as outras coisas mais, mas ela não entrega a sua própria vida, ela continua sendo ela. Mas muito tempo lá atrás,
A resposta já foi dada. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Acaso o Senhor tem prazer em sacrifícios ou em que lhe obedeça? Deus não quer sacrifícios, Ele quer obediência. Mas é mais fácil sacrificar do que obedecer. Porque antes da cruz, o velho homem e o novo homem podem conviver, podem caminhar juntos. E o problema é que isso nos mantém numa fé dividida e nos impede de viver uma transformação plena. Antes da cruz, diga comigo, antes da cruz. Eu sei que nós não estamos, mas eu estou te contando da maneira como alguns vivem. Antes da cruz, eu ainda estou no controle. Depois da cruz, é o que Paulo diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você sabe o que ele está dizendo com essa expressão? Eu não sei quando sou eu e quando é Cristo através de mim. Nós estamos tão mesclados, tão unidos, somos tão um, que eu não sei discernir quando é Ele e quando sou eu. Porque antes da cruz é a minha vontade que prevalece. Sabe por que é que muitos se recusam a passar pela cruz ou resistem a passar pela cruz? Porque para passar pela cruz é necessário amadurecer. E diga comigo, amadurecer dói. Dói. Exige renúncia, exige confrontação interna e a coragem para deixar o velho homem para trás. Por isso Paulo vai dizer, irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Aqui, por que é mais fácil viver antes da cruz? Porque é mais fácil esperar que os outros façam aquilo que eu não estou disposto a fazer. Por favor, você pode me ajudar? Não olha para o lado, só dá uma cutucadinha assim e diga assim: eu acho que ele está falando com você. Esse foi o problema de Israel. Israel estava há tempo demais acampado no pé do monte, e Deus queria se revelar ao povo, mas eles tinham tanto medo de morrer, que eles preferiram dizer: Moisés, vamos fazer um acordo aqui, nós vamos ficar, você paga o preço por nós, você sobe, ouça a Deus, e aquilo que Ele disser, você desça e fale conosco, combinado? E é assim que muitos de nós continuamos vivendo no dia de hoje, culpando a outros, buscando intermediários, querendo que outros façam aquilo que eu não quero fazer. Pastor, a igreja é sua, o senhor é pastor da igreja, ore você, leia a Bíblia você. Você tem que ter uma palavra para mim, Deus tem que falar com você para me dar uma direção. Sim, irmãos, mas também é a responsabilidade de cada um amadurecer para ouvir a Deus dentro de si mesmo. Amém? Amém. E vamos encerrando. Eu escutei um ar. Quem foi? Irmão. Se eles forem embora, ficamos só nós dois aqui. Porque para viver antes da cruz exige menos responsabilidade. É mais cômodo deixar que as práticas externas, que os rituais acalmem a nossa alma, sem o custo de uma verdadeira entrega. Eu posso, depois cortem isso, mas eu quero abrir o coração para vocês aqui em algo. E não é uma crítica, é apenas um apontamento. É por isso que as igrejas neopentecostais crescem tanto.
Aquelas que do sal, da vassoura e de tantas outras coisas. Porque é mais fácil colocar a minha fé em algo, é mais fácil ver outras pessoas fazendo outras coisas do que eu ter uma verdadeira rendição e entrega diante do Senhor. Então eu vou lá e sacrifico. E depois, porque eu sacrifiquei, eu vou diante do Senhor, cobrando. E aí? Paguei o dízimo, tu não vai fazer nada? Parece um exagero, mas é assim que muitos vivem. Quem são estes? Ruins? Não, são crentes amados, pelas quais Jesus Cristo também derramou seu sangue. O único problema, estão antes da cruz. E o nosso papel não é criticá-los, é levá-los por esse mesmo caminho do qual nós estamos indo pelo Espírito Santo, a passar pela cruz. Amém? É mais seguro manter a nossa fé na superfície, porque quando amadurecemos, o nível de conversa com Deus muda, os desafios com Deus mudam. Quando somos meninos imaturos, não há fé superficial, o nosso desafio é como chegar à igreja no domingo. Quando você vai amadurecendo, é passar 3 meses na África, é gastar uma vida que Ele mesmo nos deu ao seu serviço. Quantos estão entendendo isso? Isso é viver depois da cruz. Porque é mais fácil. Queria que você se colocasse de pé, só para pensar que a gente vai terminar. Irmãos, se fôssemos falar o que nós escrevemos tudo aqui, sairíamos daqui amanhã, de verdade. Porque é mais fácil viver antes da cruz. Porque há uma vaidade, há um orgulho disfarçado no nosso coração, que nos impede de nos humilharmos, de reconhecer a necessidade de morrer para nós mesmos, porque há medo dentro de nós, medo do desconhecido. E como assim entregar minha vida a Ele? Como assim deixar Ele governar minha vida? Eu não vou mais controlar a minha vida, não. E como vai ser o amanhã, irmãos? Bem-vindo ao clube. Aqueles que passam pela cruz, eu gosto de usar essa analogia. Aqueles que estão antes da cruz, quando nascem de novo, eles recebem um manual. Faça isso, faça aquilo, viva assim, viva desta maneira, não faça isso. Mas quando você passa pela cruz, sabe o que você recebe? Uma folha em branco. E a única coisa que Deus espera é que você assine no final dela, porque Ele vai preencher essa folha com o passar do tempo, conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Queridos, minha intenção aqui nesta noite é te provocar pelo Espírito Santo, mexer com o seu interior, trazer um despertamento, trazer à sua consciência um choque de realidade. Onde estou vivendo o Evangelho? De que lado da cruz eu estou vivendo? Antes da cruz, aleluia, mas depois da cruz. Com esta palavra eu quero trazer a resposta para você, e tenho a segurança em dizer: eu e você já sabemos teoricamente e até por entendimento
fundamentos de que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Sabemos que aquele que não poupou o seu próprio Filho, Romanos 8, acaso não nos daria com Ele gratuitamente todas as coisas? E muitos de nós nos questionamos: onde estão todas estas coisas? Onde estão todas essas bênçãos espirituais? E eu quero te afirmar, estão depois da cruz. Hoje, não usando as palavras do antigo pacto, eis que eu coloco diante de vós a bênção e a... Não. Mas eu coloco você diante de uma decisão nesta noite. Como você quer passar os seus próximos anos? Desde que lugar? Desde onde você quer viver esse evangelho? Pastor, mas eu já tenho muita idade, e qual é o problema? Não importa a sua idade, novo ou já mais idoso, o fato é: passe pela cruz, e a vida que você ainda não viveu te encontrará. Aquilo que Paulo, que muitas vezes nós, os pastores e líderes, utilizam para falar de dízimos e ofertas, ou para animar os irmãos, aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviram, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, é verdade. O evangelho foi desenhado para funcionar, e do lado de cada cruz ele também funciona, só não na sua plenitude. Aquelas coisas que olhos não ouviram, ouvido não ouviram, fala da plenitude daquilo que Cristo é, e isto só pode ser conhecido depois da cruz. Você pode fechar os seus olhinhos e de repente começar a orar no seu lugar. Esquece quem está ao seu lado. E diz: Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso do teu auxílio. Eu preciso, Espírito Santo, do teu poder para me ajudar a passar por esta cruz. Essa cruz, querido, não é o seu marido, não é a sua esposa. Essa cruz não são os seus filhos, não é a sogra, não é o sogro. Essa cruz não tem que ver com problemas no trabalho. Essa cruz tem que ver com tudo aquilo que impede a formação de Cristo no seu interior. E o que é que está impedindo que Cristo seja formado em você? Eu acho que esta noite é uma tremenda e gloriosa oportunidade para assumirmos a nossa responsabilidade e dizer: Senhor, já não importa mais o que fizeram, já não importa mais o que não fizeram, já não importa mais as promessas que me fizeram e não cumpriram, os enganos, as punhaladas, não importa mais. O que importa agora é que eu passe por esta cruz. O que importa agora é que Cristo cresça. Quais são as desculpas que você dá para si mesmo? Quais são as desculpas que você dá para Deus? Quais são as desculpas que você dá para os outros, para não fazer aquilo que você deveria fazer? Lança por terra agora, renuncia essas desculpas, renuncia agora, querido, essa postergação, o hábito, o mau hábito e diabólico hábito de ficar empurrando as coisas. Clame por auxílio do Espírito Santo nesta noite. Jesus Cristo, quando foi pendurado naquela cruz,
Ele experimentou o vazio e o abandono do Pai, para que hoje eu e você não precisássemos experimentar esse vazio e nem o abandono, para que hoje eu e você pudéssemos tomar a nossa cruz, tendo o mestre dos mestres, o guia por excelência, o nosso ajudador, o nosso consolador, o dunamis de Deus, o poder de Deus. O que é que você precisa abrir mão? O que é que você precisa entregar a Deus? Qual é a área da sua vida, querido, que precisa passar pela cruz? Me deixe trazer esta resposta para você. Talvez você vive orando, batalhando, guerreando, porque fica imaginando, dizendo que o inimigo tem tocado algumas áreas da sua vida. O inimigo só tem poder para tocar naquilo que não passou pela cruz. O que passa pela cruz ele não toca. O que passa pela cruz ele não tem poder. Sabe esses problemas cíclicos que você vive, que eu e você de repente estamos vivendo? De tempo em tempo eles vêm e vão, vêm e vão. Sabe o que é isto? A ausência de cruz, falta de cruz. Passe pela cruz e esses problemas serão resolvidos. Esses problemas cíclicos, que muitas vezes te desanimam, onde você ora, parece que resolve, jejua, parece que resolve, passa um tempo, passam anos e o problema parece ter sido resolvido, e de repente eles têm uma função: te desanimar, te fazer desistir. Mas eles também são um alerta de Deus: filho, filha, esta área precisa passar pela cruz. Você pode orar, ore no seu lugar. Os pastores que estão aqui, se você tiver a direção de orar por alguém, fique à vontade. Apóstola Sandra, apóstolo Ismário, pastor Manuel, Abel, pastora Márcia, Gilson. Ore ao Espírito Santo e diga: Espírito, me fortalece nessa noite. Mas não me fortaleça para permanecer antes da cruz, me dê força para passar pela cruz. Amado, 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 amado Espírito Santo, rogamos ao Senhor, ao Deus de toda graça, rogamos ao Deus de toda graça, ao Deus de toda abundância, ao Deus todo-poderoso, ao Espírito de graça e de poder, ao Espírito consolador de verdade e de justiça, aquele que é capaz de levantar o homem do pó, que é capaz de tirá-lo de trás das malhadas, para fazê-los assentar entre os príncipes. Senhor, clamamos ao Senhor nesta noite, rogamos pelo teu auxílio. Não estamos sós e também não estamos abandonados, mas nesta noite reconhecemos a nossa dependência, nos declaramos incompetentes, Espírito Santo, somos incompetentes de fazer por nós mesmos, e por isso necessitamos do teu auxílio. E se você está aqui, querido, e de repente não consegue perceber alguma área da sua vida, ore a Ele e diga: Espírito Santo, abre os meus olhos, abre os meus olhos, Espírito Santo, abre os nossos olhos, Espírito da verdade, abre, ilumina-nos, guia-nos. Amado Espírito Santo, levanta as suas mãos, por favor. Eu oro com e eu oro pelos meus irmãos que estão aqui.
Senhor, nos desnudamos diante de Ti. Esquadrinha o nosso ser, sonda toda a nossa estrutura interna e externa, e tudo aquilo que ainda não passou pela cruz, te rogamos nesta noite o Teu auxílio. Ajuda-nos, 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 Deus de toda graça, ajuda-nos em nome de Cristo Jesus. Pai, eu quero declarar profeticamente nesta noite, que na medida em que os meus irmãos vão passando por esta cruz, vão tendo esta experiência de conhecerem a sua própria cruz, suas forças são renovadas, o vigor volta ao seu corpo físico, o desânimo, a depressão, a desistência sai, se desprende do seu ser. Pai, em nome de Cristo Jesus, desde o mais novo ao mais velho, declaramos fortaleza do Espírito, declaramos sabedoria de Deus, declaramos a manifestação crescente da graça e da glória de Deus. Declaramos que os pés vacilantes começam a se firmar, que os braços enfraquecidos encontram força, que os olhos escurecidos encontram visão, que a palavra seca encontre poder. Declaramos um rejuvenescimento espiritual, um rejuvenescimento espiritual. Tudo que estava envelhecido volta ao estado de novo. Tudo que estava apodrecendo volta ao estado de novo. Todos os sonhos que o Senhor deu, todas as palavras que o Senhor liberou, todas as promessas que o Senhor fez e que são uma realidade, entrem em rota de cumprimento na medida em que passamos por esta cruz. Você me ajuda agora. Tome a mão da pessoa que está ao seu lado e ore por ela. Nós já estamos encerrando. 1 minuto mais. Ore, ore, ore. Aquela oração que você gostaria que alguém fizesse por você, ore. Ministre a Cristo. Ministre a Cristo na vida do seu irmão, da sua irmã. Diga: Senhor, fortalece-os. Senhor, que ele pare de fugir da cruz. Ore, 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 ministre, ministre, ministre.